dia. Nós vamos dar sequência no nosso estudo na Carta de Corinto, segunda aos Coríntios, ou aos Coríntios. É segunda e não segundo o pastor Valdir, porque é epístola ou carta, né, irmão Daniel? E não livro. Apenas uma revisão aqui do que nós estamos vendo na parte da tarde nos cultos do domingo. Bom, irmãos, nós da última vez, os irmãos não devem estar lembrados, né, porque já faz bastante tempo, nós fomos até o capítulo 9 da carta de segunda aos Coríntios. Né? Nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta com o intuito de preparar os irmãos para a sua terceira visita até aquela região. Né? O apóstolo Paulo tinha estabelecido, organizado aquela igreja ali naquela região, na região, né, da Grécia, ali onde fica Corinto. É uma região bastante próspera, com pessoas arrogantes, pessoas que estavam também se infiltrando ali. Ele ficou sabendo isso através das notícias que Timóteo havia levado para ele da última vez que Timóteo entregou a primeira carta. Fez com que ele escrevesse uma outra carta, que é conhecida como a Carta Severa, que ele menciona no capítulo 7, onde Tito foi o portador dessa carta, e quando Tito voltou, e o apóstolo Paulo ele ficou bastante preocupado com o efeito com que a carta seria recebida, como ela seria recebida pelos irmãos, porque era uma carta bastante dura. Nós não temos essa carta, né, ela não ficou para a nossa leitura, não é a primeira carta aos Coríntios, e obviamente não é a segunda, porque ele menciona essa carta dentro da segunda carta. Então, os irmãos receberam aquela carta e o apóstolo Paulo ele ficou bastante feliz porque os irmãos ficaram tristes. Como é que o apóstolo Paulo fica feliz pela tristeza dos outros? Mas na realidade é porque a tristeza ela foi fruto de uma ação espiritual. Aqueles irmãos, eles de fato entenderam qual era a preocupação do apóstolo Paulo, e por eles terem entendido, eles se contristaram, mas se contristaram para o arrependimento e não uma tristeza carnal, que só leva a pessoa à depressão, a deprimir-se e talvez até a se levantar contra aquele que o deprimiu. Mas era uma ação espiritual de Deus, através do apóstolo Paulo, para fazer com que aquela igreja voltasse a ser uma igreja fiel e zelosa pela verdade. O apóstolo Paulo, então, escreve a segunda carta, preparando eles para a próxima visita. É interessante nós observarmos, né, que o apóstolo Paulo, além de estar defendendo seu ministério, é o que nós vamos ver nesses próximos 4 capítulos, onde nós vamos finalizar essa segunda carta, né, nós vamos estudar então o capítulo 10, 11, 12 e 13. Ele defende o seu ministério, né, e ele também faz uma confrontação com relação àqueles falsos mestres que haviam se introduzido dentro da igreja de Corinto. Aqueles homens estavam não só combatendo o evangelho, ou distorcendo o evangelho, né, porque Satanás é astuto, ele não simplesmente coloca uma coisa totalmente contrária, mas ele faz uso de características do evangelho e ele distorce aquilo com um pouco de veneno para que as pessoas vão se envenenando aos poucos e, por fim, não tenha nada do evangelho e só tenha ações carnais. E eles também, além de difamar o evangelho, de distorcê-lo, eles também se levantaram contra o apóstolo Paulo, que era aquele que levava a verdade aos irmãos, aquele que havia estabelecido aquela igreja. Então, uma forma deles combaterem a fé pregada àqueles irmãos era combater aquele que pregava a fé. Isso é muito comum durante toda a história, né? Se você não pode combater a ideia de alguém, combata aquela pessoa. Se você olhar bem, a nossa política ela é basicamente feita disso, a política nacional. Você não tem uma ideia melhor do que a do seu oponente, então você difama o seu oponente, né? Nós vimos isso de forma vergonhosa na última eleição presidencial, né? Onde tinha um candidato lá que estava lá na frente nas pesquisas e as pessoas não combatiam as ideias dela, mas combatiam somente a pessoa. E isso fez com que ela não fosse nem para o segundo turno. Esse é o mal que existe dentro do homem. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação em fazer a defesa do evangelho, mas a defesa que ele faz é sempre mirando a verdade. Ele faz isso falando da verdade.
né? As ideias do apóstolo Paulo, as ideias cristãs, elas são melhores por si só. Elas são melhores porque elas vêm de Deus. Então o apóstolo Paulo, além de fazer essa defesa, mostrando qual é a verdade, e por si só a verdade se mostrava melhor do que aquilo que era trazido pelos falsos apóstolos, nós vamos ver que ele faz algumas comparações na característica do mensageiro. E ele usa-se como exemplo, com muita moderação, né? Porque o apóstolo Paulo ele tinha a preocupação de não se exaltar. A preocupação dele era de não se vangloriar diante dos homens. Mas era necessário ele mostrar algumas diferenças marcantes dentro do ministério de um verdadeiro apóstolo, contrastando com a de um falso apóstolo. Eu quero começar lendo o versículo 10 do capítulo 10, porque é interessante que as pessoas, esses falsos apóstolos, eles difamavam Paulo. E olha o que o apóstolo Paulo escreve, porque era algo que eles falavam lá em Corinto. Versículo 10 do capítulo 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então o que aqueles falsos apóstolos falavam lá em Corinto? Falavam que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele era uma pessoa dura, era uma pessoa imponente, parecia que havia poder. E aí quando as pessoas esperavam pela presença dele, quando olhavam para ele, viam uma pessoa fraca e as suas palavras desprezíveis. Ou seja, era uma pessoa com falta de presença, ou falta de carisma pessoal, né? Isso era uma acusação que aqueles homens estavam fazendo do apóstolo Paulo. Provavelmente isso se deva ao fato de que o apóstolo Paulo havia ido uma segunda vez até Corinto, quando ele soube a respeito das distorções e dos pecados que estavam acontecendo dentro daquela igreja, e ele menciona isso nessa carta, no capítulo 2, no versículo 1, que ele fala a respeito de ter ido em fraqueza, né? Ele não foi numa condição plena, talvez por um problema de saúde ou alguma coisa nesse sentido. O grande fato é que quando ele esteve lá, ele foi rechaçado por alguns irmãos. Ele saiu dali em tristeza, e quando ele saiu dali em tristeza, ele escreveu aquela carta e mandou Tito entregar essa carta para aqueles irmãos. Então as pessoas estavam falando que o apóstolo Paulo ele era duro nas suas cartas, mas a sua presença era uma presença fraca e desprezível, né? Ele quando escreve parece que é mas quando chega nós vemos quem de fato ele é. Isso fazia com que as pessoas fomentassem coisas a respeito do apóstolo e tirasse uma porção da sua autoridade apostólica dentro daquela igreja. Só que aquelas pessoas, elas ignoravam aquilo que era o papel do apóstolo. E ele deixa isso bastante claro quando nós lemos aqui no decorrer dessa carta, lendo aqui, por exemplo, aqui no início, no versículo 4, que ele fala a respeito das armas que ele utiliza dentro do ministério. No versículo 4 ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O papel de um apóstolo não era de ficar combatendo carnalmente os homens. As armas apostólicas não eram armas que feriam a carne, que sangravam, mas as armas dele eram armas espirituais. Ele fala de armas não carnais. E percebe qual era o efeito dessas armas que era utilizada por um apóstolo verdadeiro do Senhor? Eram armas que destruíam os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e que leva cativo todo o entendimento a Deus. O que é essa arma, irmãos, que faz com que ela atinja algo que não é carnal? Tudo o que ele referencia aqui no versículo 5 são coisas que é de ordem espiritual, né? Ele fala a respeito do entendimento, do conselho, né? E de altivez de espírito. São armas que devem combater essas questões e não a própria pessoa. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos que o Evangelho que Jesus Cristo pregou e que todos os demais apóstolos também propagaram, é o Evangelho que fala diretamente à alma das pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos e as potestades do mal nos lugares celestiais. A arma que o apóstolo estava se referindo aqui era a própria palavra do Senhor. É claro que ele tinha a palavra, o Evangelho, que convencia as pessoas do mal e do erro. As armas que a igreja tem hoje para utilizar é o próprio Evangelho,
que é o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus opera. E é Ele que convence o homem do pecado, é Ele que convence o homem do erro, é Ele que converte o homem do seu mau caminho. Então o apóstolo ele usava dessas armas. Então se havia pessoas se levantando contra ele, ele não ia chegar batendo na mesa. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava se impor por força física, até porque aparentemente ele não era dotado de grande força física. O fato é que o apóstolo Paulo ele tinha uma arma de Deus para utilizar, e era essa arma que ele utilizava quando ele estava dentro das igrejas e mesmo quando em confrontação. E as pessoas estavam achando que ele era uma pessoa tímida, uma pessoa fraca, uma pessoa medrosa, talvez uma pessoa até covarde. Quando ele está longe, escreve cartas que são duras, mas na sua presença, não. Só que o apóstolo Paulo, além do poder do evangelho, que é o poder do convencimento espiritual, ele era um apóstolo. E os verdadeiros apóstolos, eles eram dotados de dons espirituais, que atestavam seu apostolado. Se Deus enviava um apóstolo, Deus dotava aquele homem de poderes espirituais extraordinários para que ele pudesse atestar o seu apostolado como oriundo de Deus. Então ele fazia coisas que Deus fazia. E o grande fato era que o apóstolo Paulo ele estava disposto a, se necessário fosse, usar de dureza com aqueles irmãos. Não era a intenção dele, mas ele falou que ele poderia fazer isso. O versículo 2 ele fala, rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Né? O apóstolo Paulo ele tinha, sim, dons espirituais que poderia ser usado na presença daqueles irmãos para o convencimento. E daqueles que são detratores, os ímpios que estavam infiltrados dentro da igreja, ele também poderia usar, como por exemplo ele usou contra um mago, quando ele estava fazendo a sua viagem missionária, contra um espírito que estava possuindo uma mulher que era adivinha, que fazia adivinhações e que dava grande lucro aos seus senhores. Ele tinha poderes em Cristo para fazer coisas miraculosas e calar a boca dos contradizentes. Mas ele estava querendo chegar lá e não fazer uso desses dons espirituais, nesse sentido. Porque os dons que Deus havia dado a ele, versículo 8, eram dons para edificação. Ele segue falando, né, no versículo 8, porque ainda que eu me glorie mais porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, mas não me envergonharei. Ou seja, se eu precisar fazer uso do poder que Deus me deu, eu não vou me envergonhar de fazer isso. Para que não pareça como quiserem intimidar-vos por carta. Aí versículo 10, né? Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Versículo 11. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também por obras, estando presentes. Ou seja, o apóstolo Paulo então dá um aviso àqueles homens, tanto aos irmãos da igreja quanto àqueles que são ímpios dentro da igreja. Da forma como vocês me veem aqui por carta, eu também estou disposto a ser dessa forma quando estiver presente convosco. Nós vemos que o apóstolo Paulo, nessa primeira e na segunda carta, ele é bastante duro em alguns aspectos. Quando ele fala a respeito da disciplina, quando ele fala a respeito da leviandade dos próprios irmãos, que eles são nécios, que eles parece que caíram do entendimento ou que não compreenderam aquilo que havia sido pregado. O poder espiritual que havia sido operado no meio deles foi totalmente esquecido, de tal forma que agora eles estavam se voltando aos falsos ensinamentos daqueles apóstolos que haviam adentrado dentro de Corinto. O apóstolo Paulo ele é bastante duro com relação ao pecado. E ele escreve isso de forma bastante clara àqueles irmãos. Mas ele falou que se ele estiver lá, usando da palavra de Deus, se necessário for, ele também estará disposto a usar do poder que ele tem em Deus para convencer os contradizentes. Isso é uma demonstração de que ele tinha autoridade apostólica que aqueles homens não tinham. E que os irmãos de Corinto poderiam olhar para eles e comparar quem é que estava falando de fato por meio de Deus. Se eram aqueles falsos apóstolos que difamavam a ele ou se era ele próprio, o apóstolo Paulo, que havia edificado aquela igreja.
Então o apóstolo Paulo ele vai fazer uso estar disposto a fazer uso desse poder. Porém, o que nós vemos no apóstolo Paulo, que apesar dessa disposição de fazer uso desse poder, é que ele tinha uma preocupação que os irmãos não tivessem a sua fé fundamentada em milagres ou em obras sobrenaturais. Porque aqueles homens eles eram tendenciosos a acreditar em coisas extraordinárias, assim como as pessoas são tendenciosas nos dias de hoje. Se nasce dente de ouro numa pessoa, as pessoas tendem a acreditar. Agora, se nós falamos a respeito do evangelho da salvação, que transforma a vida de um homem pecador em outra coisa, ainda que isso seja um fato notado na vida da pessoa, as pessoas tendem a pensar que isso é coisa feita pelo próprio homem. As pessoas pensam que elas podem se autoconverter, que elas podem sair de um caminho que é de impiedade, de iniquidade, para um caminho de santificação e graça pelo seu próprio mérito. E por isso elas não colocam fé no evangelho da regeneração, do novo nascimento. Eles querem acreditar naquelas coisas que mostram grandes efeitos pirotécnicos, ou que mostram grandes obras humanas, mas não acreditam na simplicidade do evangelho que transforma a vida de homens. Na prática, quando você compara o verdadeiro evangelho com a vida daqueles homens cujos dentes nasceram em ouro, ou que houveram, de repente, curas miraculosas, ou que falaram em línguas estranhas, ou que fizeram grandes feitos na carne, se você comparar um verdadeiro regenerado com essas pessoas, você vai ver que existe santificação na vida de um verdadeiro regenerado, e você vê problemas e tribulações na vida daquele que vive por efeitos. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele que muda a mente do homem. Não é uma coisa exterior e aparente, mas é uma coisa interior que se mostra exteriormente. Só Deus pode mudar o homem. Só Deus pode fazer nascer uma nova criatura. E nenhum efeito pirotécnico ou ação de homens pode fazer isso. Nem a sua própria vontade decaída em pecado pode fazer com que você permaneça dentro de um caminho por muito tempo. E a prova disso é o exemplo de várias pessoas, e nós mesmos como exemplos, de que o nosso coração muitas vezes nos engana. E nós podemos acordar vívidos e alegres por fazermos parte da família de Deus, e no outro dia nós podemos estar murchos e deprimidos, quando absolutamente nada mudou ao seu entorno. Mas é o nosso coração nos dando a direção do nosso estado de ânimo do dia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, era um evangelho de transformação espiritual. O que nós precisamos é ser transformados espiritualmente, não exteriormente. É claro que uma transformação interna, ela vai se refletir exteriormente, mas a primeira transformação é uma transformação interna. É uma transformação que te desvia do erro, que te faz identificar aqueles que pertencem a Deus daqueles que não pertencem a Deus. Aquela transformação que faz com que você tenha um afeto natural por aquele que é filho de Deus como você. É aí que nasce o verdadeiro amor, da ação de Deus, e não de uma ação exterior promovida pelo homem carnal. Ele passa então a descrever algumas características dentro do seu ministério. Como é que um verdadeiro apóstolo de Deus agia? Como é que ele lidava com relação às várias questões do seu ministério? Só que antes dele entrar propriamente a descrever o seu ministério e a sua própria biografia, de servo de Deus, ele quer deixar bem claro que ele faz isso não para se gloriar, para se vangloriar diante dos homens, mas para demonstrar que existe diferença naqueles que são verdadeiramente servos de Deus e aqueles que são servos de Satanás. E ele começa falando isso a respeito disso no versículo 12. Ele fala assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Ou seja, aquelas pessoas que se vangloriam, que se gloriam diante dos homens e se comparam com outros homens, essas pessoas estão sem entendimento. Então, quando nós olharmos para aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui na sequência, nós precisamos ter em mente essas palavras do apóstolo Paulo, que ele é um homem entendido e não um homem sem entendimento.
E é por isso que em várias asserções ele faz uma pausa e ele fala assim, para que não me glorie, ou para não que vocês pensem a respeito de mim mais do que deveriam. Ele vai fazendo essas pausas porque ele está fazendo algumas comparações, mas não para se autogloriar, é simplesmente para que os homens vejam que existe diferença entre homens e homens. E que dessa forma eles possam observar aquele que de fato é movido pelo Espírito de Deus. Ele fala então a respeito aqui no versículo 12 que aqueles que se comparam com outros homens, eles são sem entendimento. Mas vamos seguir aqui, vamos ver aqui o versículo 17, o que ele fala. Ele fala assim, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. E versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, a glória que o apóstolo Paulo tem não é uma glória pessoal por conta dos seus próprios trabalhos, ou pelo seu próprio mérito. Mas a glória em que ele se gloria é uma glória que advém de Deus. É uma glória que provém do seu Senhor. No versículo 13 ele fala que ele não vai se gloriar fora de medida. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. E que medida é essa pela qual eles chegaram até os irmãos de Corinto? É o próprio evangelho que ele diz aqui no versículo 14, no final. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no evangelho de Cristo. Você percebe que tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala, ele sempre está falando de Deus, ele sempre está falando de Jesus, ele está sempre falando do evangelho. Nada daquilo que o apóstolo Paulo realizou na sua vida, ele tinha como obra sua própria. É a maior bobagem, irmãos, nós pensarmos que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. Nós não podemos. Principalmente quando se refere à obra de Deus. Porque a obra de Deus é uma obra voluntária. Ninguém aqui faz alguma coisa por obrigação pessoal com outro homem. A nossa obrigação é diretamente relacionada a Deus. Então, assim, ninguém aqui impõe a outro homem que ele faça determinada coisa. Então, você está aqui porque você voluntariamente veio aqui. A sua obrigatoriedade está amarrada a Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho que te constrange. Então, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, na obra de Deus, ela é vista como uma ação voluntária. E essas ações voluntárias, irmãos, elas precisam muito mais do que voluntariedade por parte do homem, ela precisa de poder. E é por isso que Deus fala que tanto o querer como o executar, ele provém de Deus, irmãos. Se nós não estivermos plenamente conscientes disso, nós vamos ser apenas pessoas que falam, que iniciam e que nunca terminam aquilo que começam. Porque tanto a vontade quanto a execução, ela provém de Deus. Então, onde nós precisamos buscar a nossa força? Onde nós precisamos buscar o entendimento para continuar aquilo que nós começamos? É em Deus, não em outros homens. Ah, mas eu não vou fazer determinada coisa porque o irmão fulano, o irmão ciclano, o irmão beltrano não fazem. Ora, se Deus colocou no teu coração que você deve se engajar nessa obra e você não se engaja nela, a sua responsabilidade não é para com outros homens, a sua responsabilidade é para com Deus que te despertou para essa obrigação. Deus desperta cada homem segundo a sua própria vontade para aquilo que é útil dentro da igreja. Se você foi despertado para alguma coisa dentro daquilo que é útil dentro da igreja e você não está executando aquilo que Deus te despertou, a sua responsabilidade é diretamente para com Deus e não para com os homens. Ninguém aqui busca vangloriar-se diante de Deus. Até porque ninguém conseguiria fazer isso. Talvez você busque gloriar-se diante dos homens, o que é um outro erro. Quando toda a glória do apóstolo Paulo é uma glória fixada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pela capacidade do apóstolo Paulo, ele poderia ter feito um grande empreendimento social, talvez um empreendimento educacional, porque ele era dotado de grandes capacidades dadas por Deus. Mas consciente de que tudo aquilo que ele havia recebido era oriundo de Deus, inclusive a sua nova natureza, ele empregou tudo isso na propagação do Evangelho. E é por isso que ele não se gloria fora de medida. Ele ia onde o Evangelho precisava ser pregado, onde ainda o Evangelho não havia sido anunciado.
Ele tinha a preocupação de não trabalhar em cima da obra de outros homens, mas ele queria evangelizar os irmãos de Corinto, restabelecer a fé deles, e quando eles estivessem firmados, ele queria ir além. Ele queria ir em regiões onde o evangelho ainda não havia sido pregado. Tendo isso em mente, irmãos, de que o apóstolo Paulo tinha uma plena consciência de que toda a obra realizada através dele era uma obra que vinha de Deus, e que ele não tinha objetivo nenhum de se vangloriar diante dos homens, mas simplesmente de colocar as coisas exatamente da forma como deveriam ser postas, ele segue falando a respeito da sua própria vida e da forma como ele trabalhou com os irmãos de Corinto. Veja qual é a característica de um servo leal à sua missão, ao seu ministério dado por Deus. No versículo 7 do capítulo 11, ele demonstra a humildade. Ele fala: pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele demonstra humildade e abnegação com relação a coisas que eram legítimas. Ele estava preocupado com a situação espiritual daqueles irmãos. E por conta disso, irmãos, ele estava focado em trabalhar essa área na vida daqueles irmãos. De tal forma que ele abria mão de coisas que eram legítimas dentro do seu ministério. Ele fala que ele foi até aqueles irmãos e ele se humilhou àqueles irmãos. Ou seja, ele não demonstrou sabedoria, eloquência. Isso fica muito claro lá em 1 aos Coríntios e também em 2 aos Coríntios, né, em algumas partes. Nós precisamos lembrar que a igreja ficava lá na Grécia. E ali havia uma escola grega, filosófica, que valorizava muito a questão intelectual, a argumentação. As pessoas, elas eram treinadas para poder chegar às praças e poder falar em público, e elas falavam com muita eloquência. E aquela população valorizava muito isso. E o apóstolo Paulo, em todas as suas 2 cartas, ele fala que ele não foi com sublimidade de palavras, ele não foi com filosofias de sabedoria humana. E ele tinha domínio sobre essas artes também. Mas ele fala que ele quis ir lá e pregar o evangelho, para que a fé daqueles irmãos não se fiasse em fruto de sabedoria humana, mas que se baseasse no evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação. E quando ele foi até aquele local lá, ele fala que ele foi em fraqueza, ele se demonstrou fraco. Ou seja, que ele não usou sublimidade de palavras, ou não usou muitas palavras para dizer uma coisa exata que precisava ser dito. Ele foi sempre objetivo, e ele fez o evangelho prosperar dentro daquela cidade. E para que o evangelho tivesse livre curso entre aqueles irmãos, ele fala que ele foi até lá e anunciou o evangelho de graça. E no versículo 8 ele fala: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando esteve lá em Corinto, ele não recebeu o salário daqueles irmãos e sequer permitiu que aqueles irmãos suprissem as necessidades básicas dele. Porque no versículo 9 ele fala: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesados, de vos ser pesado, e ainda me guardarei. O apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação com relação especificamente à igreja de Corinto. Perceba o seguinte, irmãos, que ele não estava dizendo aquilo, que ele não recebeu o salário da igreja de Corinto, porque era errado receber salário. Não é um ensino do apóstolo Paulo de que aqueles que servem na palavra não devam receber salário. Pelo contrário. Ele ensina isso em outras cartas. Né? Não atará a boca do boi que debulha. Né? Fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Aquele que serve na palavra do Senhor é digno de duplicada honra. Quando é instruído também a igreja. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele fala que aquele que ministra a palavra do Senhor, lá em Gálatas ele fala que aquele que vos serve nas coisas espirituais, por que não haveriam de receber de vós aquilo que é necessário nas coisas materiais? O ensinamento claro do apóstolo Paulo é que aquele que serve na palavra de Deus, que ele viva da palavra do Senhor, ou seja, que ele seja assalariado, que ele receba salário por conta daquele trabalho. Prova disso é aquilo que ele diz no versículo 8, que ele recebia salário de outras igrejas.
As outras igrejas sustentavam o apóstolo Paulo para que ele pudesse ter livre curso e se dedicar integralmente à pregação do evangelho. E era isso que ele estava abrindo mão lá em Corinto. E ele também não estava se exaltando ou jogando na cara daqueles irmãos o fato dele não receber salário deles. É que aquela igreja ela tinha um problema específico nessa área. Aqueles irmãos, talvez não todos eles, e provavelmente não a maioria deles, mas havia pessoas dentro da igreja de Corinto que estavam buscando ocasião para acusá-lo de que ele estava expropriando as finanças daquelas igrejas. Então, sempre quando Paulo ia para Corinto, ou quando ele mandava Tito, ou quando mandava Timóteo, ele sempre mandava com orientação: vai lá, mas vocês não vão viver, não vão receber nada por parte deles. Leva tudo que for necessário e nós estaremos mandando pessoas atrás de vocês para suprir as necessidades materiais de vocês. Porque eu não quero que haja motivo para que eles possam falar qualquer coisa a esse respeito. Aqui nós enxergamos, irmãos, um grande contraste, porque o apóstolo Paulo, ainda que era um direito legítimo dele ser sustentado por aqueles irmãos, ele tinha uma preocupação primária com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o ministério que ele estava executando. E para que ninguém pudesse detratá-lo ou falar mal do trabalho que ele fazia, ele abria a mão totalmente daquilo que era um direito legítimo dele, para que o evangelho tivesse livre curso entre aqueles irmãos. Ele fala a respeito desse assunto no versículo 8, né? O motivo pelo qual ele não aceitava, e fala que continuarei não aceitando, né? Desculpa, no versículo 9, no final, que ele fala: me guardarei de vos ser pesado e ainda me guardarei, ou seja, vou continuar dessa forma, não vou fazer isso. Versículo 12, ele fala: mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. E aí vem uma segunda intenção do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, para que não achem ocasião. Ninguém vai poder acusar o apóstolo Paulo de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Em segundo lugar, ele demonstrando a forma como eles agiam, ele ia desmascarar aqueles que estavam fazendo aquelas coisas. No versículo 12 ele fala claramente isso: eles sejam achados assim como nós. Ou seja, compare, olhe para aquilo que nós fazemos quando estamos convosco e olhe para aquilo que esses falsos apóstolos estão fazendo quando chegam na sua presença. O apóstolo Paulo sabia do calcanhar de Aquiles daquela igreja. E em amor ele agia de tal forma que aqueles irmãos não seriam ofendidos de forma alguma nas suas ações. Ninguém poderia dizer nada a respeito desse assunto com relação à forma como... Ninguém poderia dizer nada a respeito disso, né, dessas questões financeiras, quando olhasse para o apóstolo Paulo ou de qualquer um daqueles amigos ou aqueles cooperadores de Paulo quando iam até Corinto. Nós precisamos, irmãos, ter a mesma percepção do apóstolo. Né? Nós às vezes somos muito rápidos em reivindicar aquilo que é nosso direito. E não abrimos mão daquilo que é nosso direito em favor da fraqueza de um irmão. O que o apóstolo Paulo estava fazendo era uma demonstração clara de amor verdadeiro e genuíno. Se aquilo era uma falha naqueles irmãos, se eles tinham essa fraqueza, o apóstolo Paulo não ia fragilizá-los ainda mais dentro dessa questão. Pelo contrário, ele seria tudo para todos, para poder conquistar a todos. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele via uma fraqueza e ele não ia agir de tal maneira que aqueles irmãos se escandalizassem. E da mesma forma, ele poderia demonstrar e desmascarar aqueles falsos profetas que estavam adentrando dentro da igreja de Corinto. Porque o verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo agia da forma correta, conforme Cristo agiria. E os falsos apóstolos, eles faziam totalmente o contrário. Porque aqueles falsos apóstolos, eles não só adentravam dentro daquelas igrejas, como eles agiam de tal maneira que era desprezível. Era uma vergonha para o próprio evangelho, se aqueles homens pudessem ser chamados de evangélicos. Aqueles homens, eles eram obreiros fraudulentos, como diz o apóstolo Paulo, versículo 14. E não é maravilha, né? Porque aí o apóstolo... Vamos pegar aqui o versículo 13 também. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás ele é poderoso para se transfigurar em anjo de luz, e os seus servos também adentram as igrejas dos santos, e ali eles se camuflam e se passam como cristãos, mas na realidade a sua intenção é simplesmente ser instrumento de Satanás para destruição daquela igreja. E havia muitos dentro daquela igreja de Corinto, pelo que nós entendemos através da carta. E esses homens, além de serem instrumentos de Satanás, eram usados de tal forma que aqueles irmãos de Corinto os recebiam com toda a sinceridade e os toleravam e os reverenciavam como se eles fossem de fato apóstolos do Senhor. Percebe o que eles faziam no versículo 20? Fala assim, o apóstolo Paulo: pois sois sofredores, né, falando a respeito dos irmãos de Corinto. Vocês sofrem. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Ou seja, aqueles homens eles haviam adentrado e haviam colocado aqueles irmãos em servidão. É interessante que dentro da carta de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo não fala exatamente qual é a distorção que aqueles falsos apóstolos promoviam dentro da igreja. Mas as palavras que ele usa dentro do versículo 20, elas são muito semelhantes às palavras, na verdade é a mesma palavra no grego, que é utilizada lá em Gálatas. E em Gálatas o apóstolo Paulo ele fala bastante claramente a respeito daqueles falsos ensinadores que adentram as igrejas, né, que estavam lá na Galácia, e eles ensinavam, eles distorciam o evangelho no sentido de impor àqueles irmãos a justificação por meio das obras. Ora, vocês acreditam em Jesus Cristo? Isso é bom, mas vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar os rituais mosaicos para que de fato vocês sejam salvos. Então, quando ele fala aqui que te colocam em servidão, é a mesma palavra que é utilizada lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que vós fosseis libertados, mas eles estão te colocando em servidão novamente. O apóstolo Paulo faz essa orientação àqueles irmãos. Fala que vos devora. É a mesma palavra que Jesus Cristo usa quando se refere aos fariseus que adentravam a casa das viúvas e devoravam, né, as coisas das viúvas. Ou seja, eles iam lá e consumiam financeiramente os recursos daquelas viúvas. Era o que aqueles falsos apóstolos estavam fazendo também lá em Corinto. Aquele que vos apanha, ou seja, que te prende com dolo, ou que te prende, né, dentro de um fundamento errôneo, simplesmente para tê-los submissos dentro daquela situação. É uma questão muito peculiar ainda nos nossos dias, isso de vos apanhar, né? Você ameaçar as pessoas para que elas não deixem, sei lá, de repente uma associação, uma igreja, ou seja lá o que for. Você impor determinadas coisas que não são bíblicas para que as pessoas se prendam a vocês, se prendam à sua liderança. Era tudo isso que aqueles homens faziam. Eles se exaltavam também, né, fala no versículo 20, e vos ferem no rosto. Eles usavam de autoridade para com aqueles irmãos, e eles os recebiam como se eles fossem verdadeiros apóstolos. E aí o apóstolo Paulo ele passa então a falar a respeito da sua forma de vida e aquilo que de fato ele era. E ele se compara àqueles falsos apóstolos. Versículo 22. Eles são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo faz um resumo aqui do que é a sua vida em Cristo.
Todas essas coisas aconteceram com ele em um grau muito mais elevado do que poderiam dizer qualquer um daqueles homens que haviam adentrado aquelas igrejas. O apóstolo Paulo deixa bastante claro que viver para Cristo significava sofrer juntamente com Cristo. Então o apóstolo Paulo estava disposto a sofrer para que o evangelho de Jesus Cristo fosse exaltado, para que a graça de Deus fosse vista na vida dele. Porque apesar de todos os perigos pelo qual o apóstolo Paulo passou aqui nesse resumo, de todos Deus o livrou. Então podia-se ver claramente a mão de Deus na vida daquele apóstolo, que estava toda vez em perigo, mas Deus todas as vezes se mostrando gracioso, ou seja, poderoso na vida daquele homem. Era algo que nenhum daqueles homens que estavam naquela cidade poderia dizer. Somente o apóstolo Paulo podia dizer com autoridade. Interessante que ele falo como fora de mim, né? Estou sendo insensato algumas vezes, porque ele quer deixar claro para aqueles irmãos que ele está falando isso não para se autoexaltar ou para que aqueles homens tivessem uma confiança nele que não fosse oriunda do evangelho que ele havia pregado, mas para que aqueles homens pudessem ver a comparação de uma pessoa verdadeiramente transformada pelo poder de Deus, comparado àqueles falsos profetas. No capítulo 12, ele segue ainda falando a respeito de algumas coisas que ele tinha como verdade, porque é tudo verdadeiro isso que o apóstolo Paulo diz. Podia ser atestado na sua própria vida. E essa é a base da defesa do apóstolo, a verdade. No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 12, ele fala: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões da revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele até faz um uso aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência a si próprio, na terceira pessoa. Conheço um homem, como se não estivesse falando a respeito de si próprio. Mas é evidente que ele está falando a respeito dele próprio, né? Isso fica muito claro, irmãos, aqui na sequência do versículo, quando ele fala a respeito de que foi-me dado um espinho na carne por conta da maravilhosa visão que eu tive. O pastor Valdir, ele tem uma visão, e eu recebo um espinho na carne, para não me gloriar. Por que eu ia me gloriar na visão do pastor? Não faz sentido nenhum. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala: um homem teve uma visão, mas para que eu não me gloriasse pela plenitude das visões que eu tive, foi-me dado um espinho na carne. É evidente que estava falando a respeito dele próprio. Ele fala que ele foi arrebatado, né? Se no corpo ou se fora do corpo ele não sabe se o corpo dele foi trasladado, como aconteceu com Elias, né? Ou se ele foi, sua alma saiu do seu corpo por um momento e foi arrebatado até os céus. Ele fala que é o terceiro céu, o paraíso, né? Porque nós temos o primeiro céu, que é essa atmosfera que nós conhecemos, o segundo céu, que é onde estão os astros, né? Que é o espaço, e o terceiro céu, que é onde habita o Senhor, né? Ele fala que ele foi arrebatado até esse local, e lá ele ouviu e viu coisas que ao homem não é permitido falar, é o que ele continua falando aqui no versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou palavras que não podem ser expressadas, né, em nenhuma língua humana, que ao homem não é lícito falar. O que aparentemente ele ouviu lá, além de ser inefável, também está proibido terminantemente de que seja dito, né, porque não é lícito, não é permitido ao homem que ele fale a respeito daquilo que ele viu. Aí ele fala: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, voltando àquelas referências de tudo aquilo que ele sofreu. Irmão, alguém que é forte, poderoso, sofre? Não deveria, né? Se nós fizermos uma comparação, se você tem todo o poder, você não precisaria sofrer. Porque você tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, se uma pessoa vai vir te fazer sofrer por algum motivo, você vai lá e faz ela sofrer, em vez de você mesmo sofrer. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que nas suas fraquezas, um homem sofrido, ou seja, o sofrimento na vida dele era uma demonstração de uma limitação física. Ele foi açoitado. Se ele fosse todo poderoso, ele açoitaria,
né? Mas não, ele se submeteu aos açoites, apedrejamento, naufrágios, prisões, todas essas coisas, porque demonstrava de fato que ele era uma pessoa fraca, fraca fisicamente, não poderosa, toda poderosa. Ele não era revestido de poder pessoal, era uma pessoa fraca, mas através dessa fraqueza Deus demonstrava o seu poder. Porque olha o que esse homem fez. O poder de Deus ficava muito mais claro numa pessoa fraca do que numa pessoa forte. Então tudo aquilo pelo qual o apóstolo Paulo passava, exaltava o nome do Senhor. Porque o poder de Deus era visto na vida daquele fraco homem. Por isso ele se gloriava nas suas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. E era o que ele estava fazendo até então. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele viveu tanto no poder de Deus, né, tantas coisas foram reveladas a ele, que a ele foi dado um espinho na carne a fim de que ele não se exaltasse, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Muito é dito a respeito dessa passagem, e algumas pessoas pensam a respeito dela, será que o apóstolo Paulo tinha alguma doença física? Será que o apóstolo Paulo tinha... né, já ouvi até falar a respeito disso, obviamente que seria a primeira a ser descartada, mas que ele tem algum pecado que o tentava sempre, e às vezes ele ficava suscetível àquele pecado. É óbvio que ele tinha pecados, né, e ele ficava suscetível a pecados também. Era homem como nós. Mas a palavra mensageiro, ela é usada no Novo Testamento, na maior parte das vezes, referindo-se a anjo. A palavra aqui traduzida é ângelos, né, do grego. Refere-se provavelmente, mais provavelmente, a uma pessoa realmente que estava sendo usada por Satanás, né, talvez possuída por um anjo dentro da igreja de Corinto, que era o cabeça dentro da dissensão que estava sendo levantada ali dentro. É claro que isso tudo são hipóteses, né? O que nós sabemos com plena convicção é que havia pessoas dentro da igreja de Corinto, usada por Satanás, como ele mesmo já falou, mencionando aqui, esses servos de Satanás, que poderiam ser enviados de Satanás também, dentro da igreja de Corinto, utilizados para a destruição daquela igreja que havia sido estabelecida. Esse é um fato que não pode ser contradito. E o que ele fala a respeito dele? Acerca desse mensageiro de Satanás que foi para esbofeteá-lo, talvez não fisicamente para estapeá-lo, mas que estava ferindo o apóstolo Paulo. Nós percebemos que esses falsos profetas, eles realmente faziam com que o apóstolo Paulo sofresse, né? A sua segunda visita foi feita em fraqueza, e ele saiu de lá e depois dali deu motivo para que falassem mais ainda dele. Fazia com que o apóstolo sofresse, né? Então, esbofetear aqui é um sentido de sofrer, né? De fato, ele estava sofrendo. E o apóstolo Paulo orou a respeito dele 3 vezes, ao que o Senhor disse: a minha graça te basta, no versículo 9, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo Paulo fala que a fraqueza, né, do homem é onde o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Nós conseguimos, de fato, observar na vida do apóstolo Paulo, por conta de todas as fraquezas pela qual ele vem passando, que naquele local de fraqueza é onde o poder de Deus mais se mostra. Quanto mais fraco é o instrumento que Deus utiliza, mais brilha a graça de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para um crente que durante um momento de tribulação, de grande sofrimento, ele exalta o nome de Deus, é muito mais brilhante aquela saudação, aquela glorificação a Deus, do que quando um crente, quando está gozando de boa saúde, de prosperidade, de todas as coisas que essa vida pode dar para ele, quando essa pessoa está exaltando a Deus. Porque uma pessoa que está, quando a vida está indo tudo bem, ele exalta a Deus, ele não está fazendo mais do que a sua obrigação óbvia, né? Ora, Deus, né, até aquilo que... né, Satanás, na realidade, utiliza essas palavras com relação a Jó. Jó estava lá exaltando a Deus, sacrificando
eventualmente fazendo sacrifícios pelos seus filhos, que eventualmente teriam pecado, sempre cuidadoso, zeloso pelas coisas de Deus. E Satanás fala para Deus justamente isso, falar, claro que ele está te exaltando, né? Você o abençoa com todas as bênçãos? Por que ele o amaldiçoaria? Deus permite que Jó seja ferido, tanto na carne quanto em todas as coisas que ele possui. E a vida de Jó permanece uma vida dentro da vontade de Deus. Ele não amaldiçoa a Deus, ele não blasfema contra Deus. Pelo contrário, Deus o sustenta durante todas as suas aflições. E Deus é exaltado durante todas as aflições de Jó. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito do seu sofrimento, ele está falando a respeito disso. Os próprios discípulos de Jesus Cristo, eles não eram grandes homens dentro da sociedade. Eles não eram os principais da sua sociedade, né? Porque nós vemos no Evangelho que sempre falava os principais dos sacerdotes, ou os principais do seu povo. Né? Haviam homens proeminentes dentro da sociedade judaica, mas Jesus Cristo não escolheu esses homens. Eles escolheram lá pescadores, publicanos, homens pequenos, homens fracos. Mas o Evangelho chegou até os dias de hoje. Porque os discípulos de Jesus Cristo foram sustentados pelo poder de Deus. E o Evangelho chegou até hoje não por conta daqueles homens fracos, mas porque o poder de Deus se mostrava naqueles homens. Versículo 3 do capítulo 13. Ele fala a respeito também da sua fraqueza, né? Continua falando a respeito desse assunto. Ele fala, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ou seja, aqueles irmãos buscavam ainda alguma coisa de Cristo no apóstolo Paulo. Ele fala assim, vocês buscam alguma coisa de Cristo em mim, o qual não é fraco convosco, antes é poderoso em vós. Ou seja, eles eram testemunhas, eles eram provas vivas de que o poder de Cristo estava atuando no meio deles. E como é que o poder de Cristo começou a atuar no meio dos irmãos de Corinto? Não foi através do ministério do apóstolo Paulo? Então, se eles começassem a negar aquele ministério apostólico, eles estavam negando o fundamento da sua própria fé. O apóstolo Paulo, ele coloca isso para aqueles irmãos. Deus é poderoso entre vós. Mas percebam um aspecto. Versículo 3, ou versículo 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, ou seja, aquele poder de Cristo na igreja de Corinto, lá no passado havia sido crucificado por fraqueza. Jesus Cristo tinha todo o poder, mas ele se deixou enfraquecer, ele se fez como um homem, e ele foi crucificado por fraqueza. Contudo, ele vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou seja, o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos que, apesar da fraqueza exterior que era demonstrada na própria pessoa dele, e que poderia ser notada na própria vida dos irmãos de Corinto, o que importava no final das contas era o poder de Deus que faria com que eles vivessem na presença do seu Redentor. Esse é o resumo de toda a história do apóstolo Paulo com relação a essa controvérsia da sua força física e da fraqueza. É que o apóstolo, apesar de fraco na carne, ele era poderoso no Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus revestia aquele homem com autoridade e fazia com que todas as coisas que ele fazia naquele seu ministério fosse por conta da obra de Deus e não por conta do seu próprio esforço, da sua própria força física. Então aqueles irmãos, eles poderiam olhar para Paulo, mesmo que algumas vezes fragilizado, mas que as suas palavras eram palavras poderosas e verdadeiras, que eram oriundas daquele Jesus Cristo que eles acreditavam que estava operando no meio deles. Eles chamam então eles a se examinarem, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então aqueles irmãos, eles precisavam olhar para si próprios e ver se eles estavam ainda calcados naquele firme fundamento que havia sido entregue a eles desde o início. O que atestaria a sua fidelidade era se eles ainda estavam crendo única e exclusivamente no poder de Jesus Cristo, sem essas parafernálias exteriores que aqueles falsos profetas estavam impondo a eles, sem a necessidade de obras meritórias para a salvação, mas uma fé genuína e simples no poder de Jesus Cristo para a salvação. Eles precisavam se autoexaminar, era o chamado do apóstolo Paulo,
Porque caso contrário, eles estavam fora da fé genuína de Jesus Cristo. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta é preparar os irmãos para que ele pudesse chegar até lá. Só que o apóstolo Paulo não tinha o desejo de chegar até Corinto e começar a colocar todas as coisas em ordem, usar de autoridade com uns, poder apostólico com outros, e fazer todas aquelas coisas que ele já citou aqui. Nós vemos que ele escrevia uma carta já exortando a igreja para que aquela igreja pudesse receber e já ir corrigindo os seus erros. Para que quando ele chegasse lá, ele não precisasse usar da autoridade que ele estava investido pelo poder de Deus. Ele era um enviado de Deus, um enviado de Jesus Cristo. Jesus Cristo o havia selecionado e falado: você vai, você tem autoridade, eu vou te dar autoridade, você vai fazer você vai ter esses poderes aqui para demonstrar a autoridade que você tem. E o apóstolo Paulo fazia bom uso disso. Então, por que não exortar os irmãos para que eles se preparassem para que ele pudesse chegar lá e as coisas já pudessem estar encaminhadas? Isso fica muito claro aqui no último versículo que nós vamos ler, o versículo 10. Ele fala: portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. O apóstolo Paulo ele não queria chegar lá e usar de rigor com os irmãos. Por isso as cartas dele eram escritas. Para que quando ele chegasse lá, ele pudesse usar do poder que o Senhor havia dado para a edificação dos irmãos, ou seja, para exortação, para firmeza, para desenvolvimento, para firmeza na fé. E não para destruição. Destruição no sentido de que ele poderia chegar lá e usando de autoridade, como ele já demonstrou na carta, por exemplo, ele escreveu a carta falando que determinadas pessoas precisavam ser disciplinadas dentro da igreja. Ele não queria chegar lá e ter que fazer, ou conduzir a igreja numa ação de disciplina daquelas pessoas. Mas que a igreja tinha autoridade, tinha autonomia para poder fazer isso. Então o apóstolo Paulo ele queria chegar lá para edificar a igreja. E não para que pudesse chegar lá e começar a fazer todas as aparas que eles mesmos poderiam ter feito. O fato é, irmãos, que apesar da carta que o apóstolo escreve, de todas as coisas que ele colocou aqui, como até de uma forma meio que de ameaça, citando que ele poderia fazer se ele chegasse lá, o apóstolo Paulo, ele citou que ele estava feliz com o efeito que aquela outra carta já tinha realizado na vida daqueles irmãos. Porque eles haviam se contristado e muitos haviam se arrependido e eles haviam se levantado em favor do apóstolo Paulo. Então ele tinha convicção de que havia pessoas dentro da igreja de Corinto que não havia se desviado. Pelo contrário, provavelmente a maioria deles havia se levantado em favor daquilo que o apóstolo já havia ensinado. E que eles aguardavam com ansiedade a volta do apóstolo Paulo para poder recebê-lo e poder ser exortado e poder crescer no evangelho. Nós não temos o relato da visita do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, fica a exortação do apóstolo para coisas práticas na nossa vida como igreja. Nós como igreja, nós precisamos estar alertas àquilo que nós estamos acreditando e podendo identificar os falsos profetas que existem aos montes nos dias de hoje. O apóstolo João já falava lá na sua carta a respeito de falsos profetas, de falsos apóstolos, de anticristos que adentrariam as igrejas. Já era notório isso naquela época. E ao longo de toda a história sempre houveram esses homens. E nos nossos dias também sempre existem vários deles. Mas através de uma exortação fiel e cuidadosa de um apóstolo, nós podemos nos desviar dos enganos e dos erros.